Olá, queridos, eu sou o pastor Éder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus estejam em seu coração. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que toda semana você receba um vídeo novo e seja edificado. Se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos, entre aí, se deleite e seja edificado através das nossas últimas postagens. Hoje eu gostaria de começar uma série de mensagens, de reflexões, juntamente com você. Eu gostaria de tratar uma temática nos próximos vídeos. Eu gostaria de falar com você sobre os inimigos do cristão. Eu julgo que essa temática irá ajudar muito a sua vida cristã. É preciso ter em mente, a princípio, que ao aceitarmos Jesus e ao sermos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, o reino de Deus, nós nos tornamos inimigos declarados do reino das trevas. O primeiro inimigo do cristão é o diabo e os seus demônios. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é uma batalha travada. Nós estamos, como disse o apóstolo Paulo, numa luta que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes infernais da maldade, os príncipes das trevas. Nós estamos numa luta travada, numa luta ferrenha. E é importante que eu e você entendamos que nossa luta, a princípio, é contra o diabo e os seus demônios. Mas, afinal, quem são esses seres malignos? Quando nós lemos a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas, verso 6, nós entendemos que os demônios, eles eram anjos, que por causa da rebeldia do seu coração, foram destituídos do seu principado e expulsos do céu. Logo, ao serem expulsos juntamente com o diabo, eles se tornaram anjos maus. E em sua natureza, em sua essência, habita a malignidade. São seres cuja natureza são malignas. A nossa luta é contra esses seres espirituais. A Bíblia Sagrada vai dizer que esses seres espirituais, o diabo e os demônios, como adversário dos cristãos, eles têm algumas atividades. Nós poderíamos pensar, o que o diabo e os demônios fazem? A Bíblia Sagrada mostra para nós algumas coisas que são atividades do diabo e dos seus demônios. Em primeiro lugar, uma das atividades do diabo e dos seus demônios é que eles resistem à obra de Deus, mas não somente à obra de Deus, resistem à igreja e principalmente o trabalho da igreja em relação à salvação das almas. Quando nós lemos a Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18, a Bíblia diz que Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja só, quando você faz uma análise da conjugação verbal desta pequena frase, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, você percebe que a conjugação verbal aí no grego é o particípio presente. Isso significa que Jesus está dizendo que a igreja vai tomar uma ação e o inferno proporá uma reação face a essa ação da igreja. Numa primeira vista, as pessoas podem ser enganadas a pensar que esse texto fala de que o inferno vai tomar a iniciativa de atacar a igreja, quando na verdade o texto mostra justamente o contrário. A igreja toma uma atitude de fazer a obra de Deus e face a essa ação da igreja vem a reação do inferno para tentar resistir à obra da igreja, o avanço da igreja, o prosseguimento do reino de Deus e principalmente a salvação das almas. Nós precisamos ficar alertas. Em segundo lugar, uma outra atividade também do diabo e dos seus demônios é que o diabo e os seus demônios desejam resistir cada cristão e destruir as nossas vidas. Veja, a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 39,
A Bíblia diz que Jesus estava indo para Gadara, ele estava junto com os seus discípulos num barco e levantou-se uma grande tempestade. Jesus dormia, mas incomodados com a situação desesperadora, os discípulos despertam Jesus e pedem para ele entrar com providência. Jesus se coloca de pé e diz o texto, ele repreendeu os ventos e repreendeu o mar, dizendo, cala-te. Quando você estuda esse verbo cala-te, o verbo calar, que aparece aí em Marcos no capítulo 4, você percebe que é o verbo grego phimo, que aparece justamente no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, quando Jesus foi repreender um demônio na cidade de Cafarnaum, na sinagoga, um homem ficou possesso e Jesus utilizou o mesmo verbo para ele, o texto utilizou o mesmo verbo. Jesus disse para aquele endemoniado, cala-te. Agora, aqui em Marcos capítulo 4, Jesus utiliza também, o escritor sacro utiliza também o mesmo verbo, dando a ideia de que Jesus estava repreendendo uma força diabólica por trás daquela tempestade. Ou seja, aquela tempestade não foi levantada por forças naturais, por força da natureza. As forças malignas levantaram aquela tempestade para resistir o avanço de Jesus e dos discípulos, a fim de impedi-los de chegar em Gadara. Porque em Gadara, Jesus operalizou um grande milagre, libertando aquele homem que estava possesso de uma legião. Então veja bem, tudo que o diabo deseja é resistir os crentes, é destruir a vida dos crentes. Essa é uma das atividades do diabo. Nós estamos numa luta travada. 3. Uma das atividades também do diabo e dos seus demônios é destruir, matar e escravizar as pessoas. A Bíblia diz em Marcos no capítulo 5 e o versículo 5 que aquele homem que estava cheio de espíritos imundos, ele se cortava com pedras, porque é isso, aquilo é um retrato perfeito do que o diabo quer fazer com a humanidade, destruí-la, escravizá-la. O texto diz também em João capítulo 10 que o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. O diabo tem prazer em destruir, escravizar e maltratar a vida das pessoas. Em quarto lugar, uma das atividades também satânicas é que o diabo e os seus demônios, eles tentam roubar a palavra de Deus que é semeada nos nossos corações. A Bíblia diz em Mateus 13:19 que semeando a semente do Evangelho, a semente do reino, a palavra do reino, e a pessoa não entendendo aquela mensagem, vem o maligno e arrebata do seu coração. Sabe por quê? Por muitas vezes você escuta um sermão, uma mensagem que é pregada, ou até mesmo lê a Bíblia Sagrada e parece que você não consegue entender. Muitas vezes o inimigo deseja desvirtuar a nossa atenção para tirar o nosso foco, para que não aprendamos a palavra de Deus, para que não entendamos a palavra de Deus, porque quando nós não entendemos a palavra de Deus, o diabo tem acesso de roubar a palavra que foi semeada. Isso é muito sério. É por isso que nós precisamos, como líderes, pregadores, ensinadores da palavra, nós precisamos fazer de tudo para que o povo entenda a palavra. Porque uma vez entendidas as Escrituras, o diabo não poderá roubar aquilo que foi semeado através da mensagem. Em quinto lugar, uma das tarefas do diabo e dos seus demônios é oprimir as pessoas. Atos 10:38 diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo para libertar todos os oprimidos do diabo. O diabo deseja oprimir as pessoas. Agora, diante disso, como é que essas forças malignas agem contra a nossa vida, contra a vida das pessoas? É importante, em primeiro lugar, ressaltar que o diabo e os seus demônios agem nas trevas. Em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, o texto diz, chamando as forças malignas de príncipes das trevas. E alguém pode até perguntar, mas por que príncipe das trevas?
Se você observar o termo trevas ali, está falando de uma escuridão, uma escuridade que não se contempla absolutamente nada. A ideia do apóstolo Paulo ali é mostrar que as tramas satânicas ocorrem em oculto, de modo que nós não podemos contemplar quais são as tramas malignas. Uma das especialidades do diabo e dos seus demônios é agir às ocultas, às escondidas. Se eles puderem, eles agirão sem serem notados. Mas através da palavra de Deus nós temos a luz do Evangelho que raia e nós podemos então vencer as obras do mal. Segundo, o diabo, além de agir nas trevas, as ocultas, ele também age através da possessão. A Bíblia diz em João 13, versículo 27, que o diabo entrou em Judas. Veja bem, possessão é quando algum espírito maligno entra tomando posse do corpo físico e da mente do indivíduo. Quando há possessão demoníaca, os demônios estão agindo de dentro para fora e o indivíduo fica inconsciente. Eu poderia citar aqui, já que esse é um assunto bastante complexo e que permeia bastante dúvidas, eu poderia citar aqui alguns sinais de possessão demoníaca. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 7, sobre aquele homem que estava possesso de uma legião de demônios. Eu destaco aqui 3 coisas que poderiam distinguir que são sinais de uma possessão demoníaca. Primeiro, aquele homem passou a fazer coisas que não eram naturais. O texto, por exemplo, disse que ele morava nos sepulcros. Ora, ninguém em sã consciência, ninguém agindo de modo natural, habitaria nos sepulcros. Vale a pena lembrar que os sepulcros daquele tempo eram cavernas. Cavernas que eram cavadas nas pedras. Os corpos eram colocados ali. Havia um cheiro terrível, uma escuridão densa, e aquele homem morava naquele lugar. Obviamente, evidentemente que isso não era uma ação natural. Aquele homem morava num lugar macabro. Essa atitude não natural era um indício de possessão demoníaca. Segundo, aquele homem também apresentou algumas alterações físicas. Por exemplo, uma força descomunal. O texto sagrado diz que aquele homem, ele simplesmente era preso com cadeias, com agrilhões, e nada podia detê-lo, ninguém podia amansá-lo. Ele fazia das correntes que prendiam migalhas. Ele possuía uma força descomunal. Quando há uma possessão demoníaca, as pessoas que estão possessas possuem uma força descomunal, sobre-humana. Mas não é só isso. Além das alterações físicas, como força descomunal, ele apresentou também uma voz alterada. O texto diz que ele vivia gritando aos montes, clamando pelos montes. Além disso, ele também fazia mal para si mesmo. Ele se cortava com as pedras. Tudo isso eram alterações físicas que indicavam que aquele homem não estava no seu estado natural, no seu estado normal. Havia uma possessão maligna ali. E por último, um outro indício também de possessão maligna é que todas as vezes que há uma possessão maligna, a presença de Deus incomoda os demônios que estão ali alojados. Quando Jesus chega em Gadara, aqueles demônios que estavam no corpo daquele homem se manifestam e então eles se sentem incomodados pela presença de Jesus. É por isso que todas as vezes que um homem de Deus, uma mulher cheia de Deus, chega num ambiente onde há uma pessoa possessa de espírito maligno, logo os demônios se manifestam, porque a presença de Deus faz com que aquela pessoa seja incomodada. Os espíritos malignos que estão ali sejam incomodados. Aqui eu quero deixar uma palavra. Nós temos muitos modismos por aí no que tange a questão de possessão demoníaca. É uma realidade bíblica, mas escute só, entrevistar demônios, ficar batendo papo, dialogando com demônios, não é uma verdade bíblica. Porque o que Jesus conversou com esse homem foi apenas o seguinte: Jesus perguntou qual era o nome
E os demônios disseram: nós somos uma legião. Perceba que o homem estava inconsciente, o homem não pronunciou o seu nome. Quem falou na boca do homem foram as legiões, os demônios. Mas isso, pessoal, não é uma concessão para que nós venhamos entrevistar e dialogar com demônios. Longe disso. Se houver alguma manifestação maligna, nosso papel é, no nome e na autoridade de Jesus, expulsar para que aquela pessoa venha ser livre das garras satânicas. Mas em terceiro lugar ainda, falando da forma como os demônios agem, nós falamos que eles agem nas trevas, nós falamos que eles agem através das possessões demoníacas, mas eles também usam os dardos inflamados. Efésios 6:16. Paulo fala sobre os dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos? Pensamentos, sugestões, imaginações que o inimigo lança contra a nossa mente para tentar nos fazer pecar, nos distanciar de Deus, jogar um irmão contra outro irmão. Muito cuidado com os dardos inflamados do maligno. Afinal de contas, o diabo e os seus demônios são inimigos do cristão. Veja só, uma outra coisa importante também. Quais são as armas do diabo e os seus demônios? Eu listei aqui 7 armas que o diabo costumeiramente costuma usar para guerrear contra os filhos de Deus. Número 1, a mentira. João 8:44. Segundo, o engano. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e versículo 14. Terceiro, o medo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Esse texto diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Por que bramando? Bramando para nos amedrontar. Quarto, ele usa também como arma a acusação e a condenação. Isso está lá em 1 Timóteo 3:6. Em quinto lugar, malícia, injustiça, perturbação. Todas essas coisas são armas do inimigo. Isso está lá em Atos 13, versículo 10. Sexto lugar, traição. João 3:13, versículo 2. A Bíblia diz que Satanás pôs no coração de Judas para que ele o traísse. Traísse quem? Jesus. Uma ação maligna é a traição, uma das armas do mal. E por último, em sétimo lugar, a Bíblia diz em Mateus 4 e Lucas 4 sobre a tentação. O diabo e os seus demônios, eles preparam para nós tentações a fim de nos fazer cair e tropeçar e nos afastarmos de Deus. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja perguntando: pastor, nós estamos então diante de uma realidade, de uma batalha espiritual. Como que eu faço para vencer? A Bíblia deixa para nós algumas armas que nós podemos usar para vencer o diabo e os seus demônios. Em primeiro lugar, para vencer o diabo e os seus demônios, nós precisamos de fato pertencer a Jesus. Quem pertence a Jesus tem a promessa que está em 1 João capítulo 5 e o versículo 18. O maligno não toca. Jesus também disse em João no capítulo 10, versículos 27 a 29, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e que o maligno, ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Se você de fato pertence a Jesus, você tem vida de vitória contra as forças malignas. Em segundo, nós vencemos os demônios e o diabo pela palavra de Deus. Por 3 vezes durante a tentação, Jesus usou as Escrituras. Por 3 vezes ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. E assim o diabo foi desbaratado com os seus estratagemas e Jesus obteve vitória através da palavra de Deus. Nós vencemos o nosso inimigo das nossas almas através da palavra. Terceiro, jejum e oração. Marcos 9:29, Jesus vai dizer: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Em quarto lugar, a fé. Para vencer as forças malignas, nós precisamos de fé. Mateus 17, versículo 19 a 20. 1 Pedro 5 e 9. Jesus disse que nós precisamos ter fé. Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 5 e 9 que nós precisamos resistir firmes na fé. Em quinto lugar,
A Bíblia também nos orienta a resistir ao diabo. Tiago 4, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir, não podemos abraçar as propostas malignas, as setas, os dardos inflamados que ele joga contra nós. Em sexto, a Bíblia também nos orienta a não dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Como é que eu posso dar lugar ao diabo? Através de brechas, pequenas concessões que nós vamos fazer, quebrando os princípios de Deus. Nós vamos abrindo as concessões e o inimigo vai ganhando terreno. Mas que nós possamos hoje ter a nossa visão aberta, para que você entenda que nós precisamos fechar todas as roturas para que o inimigo não tenha acesso. Eu espero que você seja edificado através dessa reflexão, desse pequeno estudo. Na semana que vem, nós estaremos com um vídeo novo falando sobre o segundo inimigo do cristão. Não perca por nada. Que Deus te abençoe.